Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 30 de novembro de 2023, quinta-feira. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Amém? Aqui tem uma pessoa que é Cristo e tem uma cidade, uma terra que são dos Gadarenos, tá certo? Esse é o contexto desse texto. E nessa cidade, que Marcos fala aqui, do capítulo 5, versículo 1 ao 14, ele narra a história de um homem que era endemoniado, que morava em Gadara, ou Gerasa, como tem esses dois nomes, de Gesareno, e Mateus diz Gadareno, então é a mesma cidade, tá certo? Mas no versículo 1 ao 14 ele conta a história desse endemoniado. E esse homem vivia lá com muita dificuldade. Jesus chega a essa cidade e vai ao encontro desse homem. E o endemoniado, quando vê Jesus, diz: O que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Tá certo? Então o demônio reconhece que Jesus é o filho do Deus Altíssimo, tá certo? E Jesus pergunta: Quem é você? Ele disse: Eu sou uma legião. O contexto vai falar isso, tá certo? E uma legião, naquele contexto, era comparado com a legião romana, que ela constava aí cerca de 3.000 soldados. Chegava até 5.200 soldados. Ou seja, se fosse 3.000 já era muito demônio, né? Então era uma legião. E naquele local existia criadores de porcos, era a riqueza da cidade, né? Ali tinha os criadores, os que estavam cuidando dos porcos. E os demônios pediram para entrar nos porcos, porque Jesus mandou sair. Quando Jesus manda, tem que sair mesmo, tá certo? E os demônios rogaram: Não, deixa a gente ir para aqueles porcos ali. Jesus autorizou. A Bíblia diz que os porcos se precipitaram no despenhadeiro e morreram todos os porcos, tá certo? Os que estavam cuidando correram para a cidade, contaram a história. Os donos, né, os patrões vieram. Mateus registra, diz que a cidade inteira veio e viram que o endemoniado estava em sã consciência ali aos pés de Jesus, e vendo que o homem tinha sido curado. Mas naturalmente os porcos tinham morrido, né? Tinha dado prejuízo. Eu entendo, vou já explicar isso, tá certo? Porque era o comércio deles, mas viram o endemoniado em sã consciência. E aí, no versículo 17 que eu li aqui, dentro desse contexto, ele diz: Entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles, ou seja, mandaram Jesus ir embora. Amém? Esse é o contexto, e eu vou dar aqui uma explicação, buscando essa compreensão para que sejamos abençoados pela palavra de Deus, tá certo? Ora, o comércio deles era porco, tá certo? Criação de porcos. Ser comerciante, ter riqueza, ter dinheiro, não faz mal a ninguém, nem é pecado. Eu quero comprar a Hilux, não consegui ainda, tá certo? O dinheiro não está dando. Não faz mal ter dinheiro, ser rico, ter dinheiro, não faz mal a ninguém. E o que é que faz mal, pastor André? Paulo vai explicar lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer que o que faz mal é o amor ao dinheiro, ou seja, ter essa ganância por dinheiro, ser capaz de matar por dinheiro, ser capaz de negar Jesus por dinheiro. Amém? É o que o nosso governo faz, né? Imposto, 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 tudo é dinheiro, não quer nem saber de Jesus, que ele é satanista, então não quer Jesus, ele quer dinheiro, ele nega Jesus. Então, o problema não é ter dinheiro, é negar Jesus por dinheiro, ou seja, botar o dinheiro em primeiro lugar. Dinheiro é bom, gente. Essa camisa aqui é nova, tá certo? Foi com dinheiro, então dinheiro é excelente. Agora, o amor ao dinheiro é terrível, é pecado, ser ganancioso. As pessoas matam por dinheiro. Os gadarenos negaram Jesus por causa do dinheiro. É claro, eu entendo que eles tiveram prejuízo, mas Jesus restabelece as coisas. Lembra de Jó? Restituiu em dobro, tá certo? Eles não entenderam isso, quiseram expulsar Jesus, preferiram a ganância ao dinheiro, preferiram os demônios, tá certo? Porque aquela cidade, o demônio vivia lá, não tinha problema nenhum, mas naturalmente que Jesus agora, que cura dos demônios, tem problema. Isso é um caso muito sério. As pessoas
nos dias atuais, vivem assim mesmo. Não tem preocupação com Jesus. Elas querem ganhar, querem ter dinheiro, são capazes de matar, são capazes de fazer pacto com o demônio para ter dinheiro. Tem história aqui no Brasil que nós sabemos disso. Os endemonistas aí, eles matam criança fazendo pacto. Isso deveriam ser presos mesmo, mas não são, porque, infelizmente, os demônios dominam a sociedade. Há uns demônios que dominam a sociedade. Um cafezinho aqui para me acalmar, tá certo? Mas eu estou feliz com Jesus. Olha, amados, os gadarenos expulsaram Jesus, preferiram os demônios. Preferiram ser dominados pelas riquezas do que ter Jesus. Isso acontece atualmente. Eles expulsaram Jesus, mandaram Jesus embora, não quiseram o dom da vida, não quiseram a salvação, não quiseram aquele que veio trazer a vida, aquele que veio resgatar o ser humano para se reconciliar com Deus, não quiseram. E muita gente atualmente está vivendo nessa condição. Às vezes prefere uma religião, prefere ser seguidor de satanismo. É o caso do nosso governo, é satanista mesmo, não tenho medo de dizer não. Prefere a ganância pelo dinheiro do que fazer o bem, defende o Hamas, que é um grupo terrorista, e não quer Cristo, quer o mal, se escondendo de trás de uma resolução da ONU, que a ONU é formada por uma maioria de muçulmanos. A maioria que está lá dentro da ONU são muçulmanos. Então, é a ideia do mal. É claro que os muçulmanos aí tem muita gente boa, mas existe uma linhagem que é mal, e as pessoas às vezes preferem o mal do que a Jesus, tá certo? Estou dizendo isso porque o gadareno, ele estava lá, foi curado, as pessoas não se sensibilizaram com um homem que vivia doente, dominado pelo demônio, se cortando, se matando, se quebrando, não se sensibilizaram com isso, não quiseram Jesus. E isso acontece nos dias atuais, tá certo? As pessoas atualmente estão expulsando Jesus das suas vidas, tá certo? Estão preferindo o mal. Eu citei aqui o Hamas porque é um momento muito atual. Tem muitos grupos terroristas fora o Hamas, tá certo? Muitos outros aí que é da mesma linhagem. E não reconhecer esse grupo como terrorista é preferir o mal, é não querer Deus, é não querer Jesus. Israel é a nação escolhida por Deus. E aí, isso é problema de Deus, se é que é um problema, tá certo? Mas ele escolheu Israel e as pessoas não querem respeitar, querem destruir Israel, querem acabar com Israel, querem extinguir Israel do mapa, mas não extingue porque foi Deus que estabeleceu. Tem dificuldade, tem passado dificuldade. E olha, meu irmão, você que é cristão e você que apoia quem apoia terrorista, tenha cuidado mesmo, você que é cristão, que vota num governo terrorista, que apoia terrorista, que prefere o mal, que prefere os demônios do que a Jesus, você vai ser cúmplice disso diante de Deus se você é cristão, tá certo? E se você votou nessa ideia satânica que está governando o Brasil. Porque é um satanismo aí que está governando a nossa nação, não é Deus, não é o cristão. Nós somos cristãos, estamos aqui, oramos pela pátria, entendemos que Deus vai abençoar, mas no momento está dominado pelo mal. O Congresso Nacional cheio de ideologistas malignos, as autoridades, STF, ideologistas, cheios de malignidade, julgam com injustiça e dizendo que estão julgando com equidade, de forma nenhuma. Dizem que a lei é igual para todos, e não. No Brasil, a lei vale para quem tem poder e para quem tem muita grana também, porque grana às vezes dá um certo poder. Estou dizendo isso, amado, para que você prefira Jesus, tá certo? Jesus é bom o tempo todo. Morreu na cruz e nos garante a vida eterna. Isso é verdade da palavra de Deus. Jesus vai voltar, isso é verdade. Eu vou falar aqui nos próximos dias aí sobre a questão apocalíptica, sobre a volta de Jesus, tá certo? Para que a gente possa cada vez mais firmarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Não faças como os gadarenos, tá certo? Os gadarenos preferiram os demônios do que a Cristo. Atualmente tem muita gente preferindo demônios do que a Cristo. Amém? Eu não sei se eu diga isso, mas eu vou dizer, Jesus. Quando eu me converti, perdi muitos amigos, porque eu era um bebum, bebia cachaça e caía nas calçadas. Agora eu não estava mais bebendo cachaça, eu estava bebendo do vinho novo, do Espírito de Deus que vem de Cristo. Aí perdi muitos amigos, quer dizer, as pessoas preferem o mal do que a Cristo. Que você se volte para Jesus. Os tempos são findos.
Os fins dos tempos estão aí. Os fins do tempo é desde que Jesus subiu aos céus, começou os fins dos tempos. E esse fim de tempo vai ter um fim mesmo, que quando Jesus voltar. Então se volte para Jesus. Não faça como os gadarenos, não seja um gadareno atual, da atualidade, que prefere o mal, que prefere macomunar-se com o mal do que estar ao lado de Cristo. Esteja ao lado de Cristo porque Ele é Deus e Ele pode te abençoar tanto nessa vida como eternamente pelo sacrifício da cruz quando você tem a fé nele. Eu estou crendo que ele vai me dar a Hilux ainda, tá certo? Não é a minha principal pretensão, não, porque eu já sou um cidadão do reino dos céus e estou muito satisfeito com isso. Portanto, meu irmão, não seja um gadareno, seja um cristão que crê em Jesus. A atualidade está cheia de gadarenos que negam a Cristo. Que você não seja um desses, mas que você seja um que crê em Cristo Jesus, que Ele possa te abençoar graciosamente e você possa entender essas verdades do Evangelho. Leia a Bíblia, amado. Leia a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela vai te conduzir a Deus, ao que Deus tem preparado para você, para aqueles que buscam a fé em Cristo Jesus, que é Senhor e Salvador do que crê e é Deus. Deus te abençoe.